vamos seguir, porque nós estamos falando da palavra de Deus, na palavra de Deus escrita, né? Palavra de Deus escrita. E vimos que foi o próprio Deus que pediu para escrever. E aí eu pergunto, então foi Moisés, foi aquele então o primeiro que escreveu? Os textos mais antigos da Escritura, segundo a própria Escritura, foram redigidos por Moisés. Aham. Se alguém antes de Moisés escreveu alguma coisa, nós não sabemos e, portanto, não podemos afirmar com segurança. Nós temos que ter uma prova factível para sustentar uma afirmação. É possível que alguém tenha escrito antes de Moisés alguma coisa, por ordem de Deus. Porém, com provas na Escritura, ninguém a não ser Moisés. É verdade que antes de se colocar alguma coisa por escrito, nós temos na história da humanidade, de qualquer cultura, a tradição, a transmissão oral. Os pais passam para os filhos de boca. Sim. Os filhos passam para os netos de boca. E aí são tradições orais. Mas isso pode se perder com o tempo, isso se pode ser deturpado, aumentado, diminuído e assim por diante. Tem até uma história muito engraçada que uma pessoa chegou e disse: meus bisavós disseram há 400 anos isso. Foi uma coisa tão estapafúrdia que alguém disse: nossos bisavós disseram isso? Aí ele parou, olhou: se não disseram, deviam ter dito. Bem, quando é apenas algo de boca, isso pode, com o tempo, na minha terra se diz, quem conta um conto, aumenta um ponto ou omite um tanto. Então, de boca, você pode dizer absurdos. Fulano, há 300 anos, disse isso, 400 anos depois, segundo a tradição, ele disse isso daqui. Bom, mas por escrito, não. Então, na Escritura, a primeira pessoa que coloca por escrito algo que mais para frente vai constituir o que hoje chamamos Antigo Testamento e, portanto, Palavra de Deus na sua primeira grande parte, Moisés. Nós vimos, me parece ainda há pouco, em Êxodo 17, de 13 a 14, Deus ordenando a Moisés. Agora eu queria mostrar três textos diferentes, em diferentes momentos da vida de Moisés, em que ele escreve. Portanto, Deus manda. Vimos o primeiro texto, Deus mandando. Agora vamos ver Moisés escrevendo. 3 passagens. A última é no fim da vida dele. Moisés moribundo, prestes a morrer. Aliás, o texto que vamos ver é Deuteronômio, capítulo 31. Agora não. Já no fim da vida, no Monte Nebo, ele redigindo. Então, Moisés, pelo menos 3 vezes, escreveu bastante coisa. Primeiro texto, Êxodo, capítulo 24, versículos de 3 a 4. Procure depois na sua Bíblia, mas o texto vai aparecer aí, a tecnologia facilita muito, você vai ver diante de si, com o seu celular, na tela do seu celular, computador ou televisor, Êxodo 24, de 3 a 4. Frei. Moisés veio referir ao povo todas as palavras do Senhor e todas as suas leis, e o povo inteiro respondeu a uma voz: faremos tudo o que o Senhor disse. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. No dia seguinte, de manhã, edificou um altar ao pé da montanha e levantou estrelas para as 12 tribos de Israel. Pronto. Aqui nós temos uma coisa muito interessante, que se aplica tanto ao Antigo Testamento quanto ao Novo. O que é que Moisés faz no versículo 3? Fala. Sim. Prega. A primeira manifestação da palavra de Deus pela mediação de Israel não é nada escrito. É Moisés falando. Moisés fala, depois coloca por escrito. Novo Testamento, a mesma coisa. O Novo Testamento não começa com nenhuma escrita. Portanto, dizer que a Bíblia, primeiro que tudo, está errado. Primeiro que tudo na vida da igreja é a pregação oral.
por favor, de novo, Frei, Moisés veio referir ao povo todas as palavras do Senhor e todas as suas leis. Moisés fala, Moisés prega, palavra de Deus oral pelos lábios de Moisés. Quando ele termina de falar, aí vai colocar por escrito o versículo 4. Ficou claro? Sim, muito claro. Vamos agora ao segundo texto. Moisés escrevendo. Pule agora para Êxodo 34, versículo 27. Êxodo, capítulo 34, versículo 27. É Deus mesmo dizendo a Moisés. O Senhor disse a Moisés: escreve estas palavras, pois são elas a base da aliança que faço contigo e com Israel. Até aqui é Deus mandando. Agora vamos ver Moisés obedecendo. Versículo seguinte. Moisés ficou junto do Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água. E o Senhor escreveu nas tábuas o texto da aliança, as 10 palavras. Pronto. Agora é o próprio Deus quem escreve aquilo que vai constituir o que mais para frente vai se chamar Antigo Testamento. Deus manda Moisés escrever, Moisés obedece e escreve, e o próprio Deus escreve. Mas nós sabemos que aquilo que Deus escreve é em pedra. As tábuas da lei. Moisés está no Sinai. O Senhor mesmo escreve com o seu, aspas, dedo e entrega a Moisés. Então, nós temos já 2 redatores, fantástico, até agora, de textos, ainda que esporádicos, do Antigo Testamento. Quanto Moisés verdadeiramente escreveu, quanto do Antigo Testamento, particularmente da Torá, os 5 livros da lei, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Quantos versículos ou quantos capítulos desses 5 livros foram escritos literalmente por Moisés? Não sabemos. Jamais saberemos. Depois a gente vai falar das fontes, dos códigos. Fonte javista, fonte eloísta, fonte deuteronomista, fonte sacerdotal, ali de Davi e Salomão para cá, as 4 fontes que compuseram o Antigo Testamento, ou seja, seriam vários autores, o que nós chamamos por Pentateuco, os 5 primeiros livros, fruto de uma compilação de 4 fontes em 4 épocas, 4 estilos, 4 teologias diferentes. Isso trataremos mais adiante. Mas o próprio Deus escreve, Moisés escreve. Agora falta o último texto, Moisés idoso, perto de morrer, escrevendo. Por favor, abra Deuteronômio 31, versículo 9. Deuteronômio é o finalzinho do Pentateuco, não é? É o último livro do Pentateuco, que narra a morte de Moisés. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 9. É o capítulo do adeus de Moisés e da morte de Moisés. Moisés está morrendo. Josué já é um garotão, né? Foram 40 anos no deserto. Era um moleque entre aspas, no bom sentido, quando Moisés subiu ao Monte Sinai. Mas isso foi 40 anos atrás, porque da saída, 3 meses depois do Egito, por causa da desobediência e da infidelidade, Israel vai passar quantos anos no deserto? 40 anos. Josué já está bem amadurecido, já é um homem formado, um guerreiro de mão cheia, e Moisés o apresenta como o seu sucessor. É ele quem vai entrar com vocês na terra prometida. Moisés não entra porque pecou, duvidou da palavra de Deus no episódio de Massa e Meriba, e Deus disse, por causa disso você não vai entrar na terra. Olhe para a terra, mas na terra você não vai entrar porque você foi duro. O Monte Nebo, hoje é a Jordânia, já estive lá, de lá realmente dá uma visão bonita da Terra Santa, né? Outro lado já é Israel. Moisés foi enterrado ali.
E nesse contexto, ele já está no Monte Nebo. Vejam, por favor, Deuteronômio 31, versículo 9. Moisés escreveu essa lei e deu-a aos sacerdotes filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, bem como a todos os anciãos de Israel. E aí segue, depois vocês leiam esse texto. Então, até perto da morte, Moisés tem essa preocupação. Escrever, deixar para eles. E a autoridade de Moisés é a autoridade de Moisés. Sim. Foi Moisés quem escreveu. Então, Moisés, em vários momentos de sua vida, na obediência à ordem do Senhor, coloca por escrito. Então, estritamente, originariamente falando, nem tudo o que está nos 5 livros da lei é da autoria de Moisés. Mas algo, e algo considerável no meu entendimento, que está no Pentateuco, foi escrito pelo próprio Moisés a pedido de Deus. Isso é fantástico, hein? Fantástico. E aí, Dom José Falcão, além de Moisés, poderíamos dizer que mais alguém escreveu? Sim, e já vamos agora para algumas personagens posteriores a Moisés, evidentemente. O próprio Josué. Josué, quando entra na Terra Prometida, está maduro. Sim. Vamos chutar ali uns 50 anos, mais ou menos. É ele quem lidera 31 batalhas, porque para conquistar a Terra Prometida, começar de Jericó, o famoso episódio do cerco de Jericó, 31 batalhas. E ele não era apenas guerreiro, ele também codificador. Não sabemos quanto do Antigo Testamento foi escrito pelo próprio Josué. Certamente ele não é o autor do livro que se chama Livro de Josué, mas ele escreveu algo. Por favor, Josué 24, versículo 26. Josué 24, versículo 26. O livro de Josué é o primeiro após o Pentateuco. Portanto, é o 6º livro da Bíblia. Josué, capítulo 24, versículo 26. Quantos capítulos tem o livro de Josué? 24. Josué aqui está no fim da vida. Assim como Moisés, que no fim da vida escreveu, Josué também escreve. Leia, por favor. Josué escreveu tudo isso no livro da lei de Deus, tomou em seguida uma pedra muito grande e erigiu ali, debaixo do carvalho, que estava no santuário do Senhor. Pronto. Josué também teve sua participação na redação de versículos do Antigo Testamento. Não sabemos quais, não dá para dizer com certeza. Mas no próximo encontro, só temos 1 minuto, nós vamos ver outros que escreveram. Vamos ver Jesus, filho de Siraque, vamos ver Isaías escrevendo, Jeremias escrevendo, Abacuque escrevendo, e isso por ordem do próprio Deus. Gente, que lindo, fantástico. Olha, eu fiquei encantado hoje de ver Deus ordenando a escrever, mas Dom José, o que me impactou também saber que o próprio Deus, algo ele escreveu. Ou seja, a importância de ele querer que a gente se lembrasse, que a gente nunca se perdesse. É um pai que está cuidando dos seus filhos. Louvado seja Deus. Sua presença aqui é maravilhosa, eu tenho certeza que você está aprendendo muito, eu tenho certeza que você está ficando com sede da palavra, eu tenho certeza que você está tendo mais força de Deus. Receba agora a bênção, nós terminamos e nos encontramos na próxima semana. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.